Nesse último dia de fechamento do primeiro Fórum de Aprendizagem Transformadora e Planejamento Pedagógico. Sejam muito bem-vindos e hoje teremos uma palestra especial com o professor Dr. Mozar Neves Ramos, como preparar professores em cenários disruptivos. Primeiro, eu queria cumprimentar o nosso chanceler, o reverendo Robson Grangeiro, que encontrei a última vez em terras nordestinas com ele. Queria cumprimentar você, amigo, reitor, magnífico reitor, Marco Túlio. É um amigo nos ajudou no nosso reitorado de 8 anos, né, como diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, da UFPE. Quero cumprimentar a nossa pró-reitora de graduação, a professora Janete, que durante esse período fez todo esse meio de campo aí para a nossa vinda. É um prazer enorme estar contribuindo com esse fórum, né? Quero cumprimentar todas as autoridades que estão presentes nesse momento, os professores da Universidade Mackenzie, os educadores, como disse o nosso referendo, os nossos semeadores de conhecimento. Eu acho que eu estava fazendo uma reflexão na fala do nosso chanceler. Eu acho que, de fato, como ele disse, né, que Jesus foi o grande semeador, né? E eu acho que Jesus ele foi um grande mobilizador de conhecimentos, né? Então, é minha grande referência, né? Aqui vocês não estão vendo, mas todas as minhas conversas, eu sempre, ele está aqui ao meu lado, Nossa Senhora comigo, então eu sou a pessoa também que acredito profundamente no poder divino. E é muito bom a gente começar eu fiz várias lives, webinars, e é muito bacana. Eu sou um pouco informal, e é assim que eu vou ser, mas eu queria dizer que eu adorei começar essa tarde ouvindo a palavra de Deus, né? Eu acho que os exemplos de Cristo nos inspiram, né? E muito obrigado já por esse começo. Então, eu trouxe uma apresentação e, ao longo dela, eu vou tratar um pouco das 3 questões e outras que eu gostaria muito também de ouvir dos nossos colegas, professores da Mackenzie. Primeiro, eu quero ver se eu consigo passar no teste. Eu vou voltar de novo para a minha apresentação. Meu caro Robson, aqui eu fiz primeiro um teste aqui para ver se passava. Passei porque eu tive ótimos professores, viu? Vamos ver agora. Eu acho que eu tenho que apertar novamente no share screen. Isso mesmo. Aí na apresentação. Isso. Enquanto isso, eu vou aproveitar só dizer para as pessoas que elas podem ir colocando as questões que elas tiverem, né, ou comentários da palestra no botãozinho Q&A, tá? E que aí nós vamos colhendo as informações, então, para depois o debate, após a sua fala. Muito obrigado. Então, eu vou tentar ter uma conversa com vocês, uma conversa mesmo, eu gostaria que fosse um diálogo, um momento de grande reflexão, mas a reflexão para a ação, né? Eu costumo dizer que refletir sem agir é ficar no meio do caminho. Então, eu gosto muito da proposição, eu gosto muito de fazer a reflexão na perspectiva de fazer a transformação. E eu vou, nessa conversa, considerar 3 eixos. O primeiro deles, um breve cenário da educação no Brasil, breve mesmo, porque eu acho que a gente precisa situar onde nós estamos, que desafios estão postos e como, a partir desses desafios, a formação do professor é fundamental para mudar. O segundo eixo, nós precisamos fazer um balizamento de que mundo nós estamos vivendo. Eu acho que esse é o outro aspecto, é um mundo numa dinamicidade do conhecimento. E aqui eu não quero apenas me referir à Covid, à pandemia. Eu digo muito que a Covid, falando como químico, vocês viram que eu sou formado em química, hoje sei cada vez menos química,
né? E a Covid foi um grande catalisador de uma transformação que já estava em curso. Só que era uma transformação que estava acontecendo de maneira relativamente lenta, né? E eu acho que a Covid, de certa maneira, no contexto da transformação do mundo da educação, eu acho que ela acelerou algumas dessas mudanças. E o terceiro eixo, então, eu entro diretamente como preparar professores para o cenário da educação do Brasil e no mundo em que nós estamos vivendo. Então, em primeiro, eu gostaria de fazer esse breve cenário da educação. Se vocês me perguntassem qual é o grande desafio da educação hoje no Brasil, eu não responderia de imediato. É a questão da aprendizagem escolar dos nossos estudantes. Nós precisamos colocar numa mesma equação quantidade e qualidade. Nós conseguimos colocar a quantidade, mas não a qualidade. E a qualidade, eu entendo, não é o acesso. O acesso é ponto de partida. O ponto de chegada é todo aluno aprendendo o que é esperado ao longo de todas as etapas da educação básica e que ele conclua na idade correta para ter acesso a outras atividades, seja no campo laboral, no mundo do trabalho, ou seguir a carreira universitária, né, e para o ensino superior. E nós estamos muito distantes dessa realidade. Além, que foi outra coisa que a Covid escancarou, foi a enorme desigualdade educacional em nosso país, né? Então, para começar, veja por que eu coloco a questão da aprendizagem como grande desafio. Não obstante o Brasil ter melhorado nos anos iniciais do ensino fundamental, isso é preciso reconhecer, e tem sido uma melhora contínua desde 2003, mas veja, no ensino médio, de cada 100 jovens que concluem o ensino médio, somente 9 aprenderam o que seria esperado em matemática, de cada 100. Isso escola pública e particular. Em língua portuguesa, um pouquinho melhor, mas nada a comemorar. De cada 100, só 29. E eu trouxe para vocês a evolução temporal, no caso de matemática. Desde 99, o país está literalmente estagnado. E estagnado num patamar muito baixo. E estagnação, para mim, na educação, é retrocesso. Por que é retrocesso? Porque os outros países estão melhorando. E nós estamos estagnados e num patamar muito baixo. Uma das consequências desse baixo nível de aprendizado escolar é isso que eu vou mostrar aqui a vocês. A riqueza de um país, que é medida, pode ser medida, e é tradicionalmente medida pelo PIB, pelo Produto Interno Bruto, o Produto Interno Bruto por trabalhador depende muito da escolaridade do país, mas não só anos de escola, anos com uma educação com significado. Veja o caso do Brasil, que aqui é um gráfico que mostra alguns países e comparamos com o Brasil, que está lá atrás do ponto de vista da taxa, do percentual da população com a educação superior. É o último dado que eu consegui do INEP. Vejam que o Brasil hoje tem, de 25 a 34 anos, apenas 19,6% com ensino superior. A gente vai para o Canadá, 61,8%, a Espanha, 44,3%. Mas a gente pode ir para o Chile, nosso vizinho, que tem quase que o dobro da taxa da população com educação superior. Qual é o efeito disso? O efeito disso é que a relação entre escolaridade e o PIB per capita por trabalhador depende fundamentalmente dos anos de escolaridade, e como eu disse, e isso começa a ter impacto a partir dos 8 anos de escolaridade. O Brasil hoje tem, na sua população adulta de 15 anos ou mais, apenas 8 anos de escolaridade, como média. Portanto, a gente nem entrou no ensino médio ainda. Estamos ali pelo ensino fundamental, no 9º ano. Então, é uma população adulta, isso claramente se observa nesses quadradinhos vermelhos, que estão dentro das barras azuis,
Vocês vejam que o quadradinho vermelho do Brasil é a população de 55 a 64 anos, 13,7. Agora vejam o tamanho do problema que a gente tem nas mãos. Se a gente sai da faixa etária de 55 a 64 com 13,7 e vai para a faixa de 25 a 34, a gente cresceu apenas 6 pontos percentuais. E isso vai ser um grande desafio para o Brasil, por algo que eu vou mostrar mais adiante. A gente pode ver isso por um outro ângulo, a taxa de conclusão. Quando eu vi um gráfico que eu vou mostrar mais adiante, mas esse já reflete o que eu vou mostrar a seguir, vejam que os países, de uma maneira geral, têm uma distorção em idade séria no ensino superior fantástica. Vejam que essas bolinhas verdes, elas representam o percentual de conclusão, mas vejam que isso acontece principalmente 3 anos a mais em relação à idade certa para terminar o ensino superior. A faixa etária para a conclusão correta do ensino superior vai dos 18 aos 24 anos. Quando a gente tem o percentual dessa faixa etária pela população global, a gente tem aqui a taxa líquida. O Brasil tem hoje 33% na idade correta, concluindo o ensino superior. Está aqui o Brasil. E só 50% conclui o ensino superior. Veja, a gente tem uma perda de 50% no ensino superior. Então, isso é muito preocupante, porque eu não tinha ideia que essa perda era dessa ordem, para ser muito franco com vocês. Porque eu tinha na educação básica. Na educação básica, de cada 100 crianças que começam o primeiro ano do ensino fundamental, somente metade chega lá no final do ensino médio. E os que chegam com aquela taxa de aprendizagem que eu mostrei a vocês no primeiro slide. Veja o tamanho do desafio que a gente tem aí pela frente. E olha esse gráfico que eu trouxe aqui para vocês. Esse gráfico, quando o diretor do INEP nos mostrou isso no Conselho Nacional de Educação, eu fiquei horrorizado. Eu disse, isso deve estar errado. Mas não. Ele depois mostrou o gráfico anterior que eu mostrei a vocês, comparando com outros países. Ele pegou, o INEP tem a identidade de todos os alunos. Não é? Ele pode acompanhar todos os alunos que ingressaram no ensino superior. E eles pegaram e fizeram isso em 2010. Tanto a universidade pública como particular, confessional, tudo. E saiu acompanhando esses alunos até 2016, quando, na prática, todos deveriam ter concluído. Gente, 56 abandonaram, de cada 100, abandonaram o ensino superior. Eu fiz uma reflexão, por quê? Se você perguntar aos jovens qual é o objeto de desejo, a maioria vai dizer é ter o diploma de nível superior, ingressar no ensino superior. Aqui no Brasil, essa é a resposta. Se fosse para uma Alemanha, um país como a Alemanha, por exemplo, Suíça, são países que têm um forte vínculo com a educação para o mundo do trabalho. Você vai ver muita gente fazendo cursos tecnológicos, que tem um valor social muito grande nesses países. Aqui no Brasil, infelizmente, por questões culturais antigas, a gente não tem valorizado os cursos profissionais técnicos, que são muito importantes para a questão da educação profissional tecnológica, para melhorar os resultados lá no mundo do trabalho. Aqui no Brasil, a gente tem apenas 11, 12% dos alunos que fizeram a educação profissional e tecnológica. E o que nos leva? É como um funil que está aqui nesse slide, a universidade. Quer dizer, entram aí 100, saem 56, não concluem, de cada 100. Isso sendo presencial ou EAD, pública ou particular, praticamente não muda. É uma média bastante consolidada. Eu tenho os outros slides, depois eu posso passar para a instituição, caso haja interesse. Uma das razões para isso, eu faço muito
eu acho que a universidade ainda, esse fórum é bastante pertinente, eu queria parabenizar a instituição, porque eu acho que a gente está diante de um momento crucial. Por quê? Isso eu vou procurar responder mais adiante. Mas eu faço analogia com a universidade de hoje como a invenção do Henry Ford. Em 1916, 100 anos atrás, ele queria tornar o automóvel mais acessível para todos os cidadãos. E ele usou o advento da eletricidade para começar a fazer a produção em série de automóveis. Na minha opinião, acho que a universidade hoje é a produção em série de alunos. Enquanto que a gente está se esquecendo que cada aluno é um aluno, tem um projeto de vida, e a gente não trabalha esse projeto de vida do aluno. A gente foca naquelas caixinhas chamadas disciplinas, coloca todos esses alunos para passar pelo mesmo funil, e o que é que acontece? O aluno diz, não, não é isso que eu quero, eu tenho um projeto de vida e a universidade não é capaz de me responder a esse meu projeto de vida. O jovem quer uma universidade que dialogue com o seu mundo. E eu acho que hoje, a maioria das situações que a gente vem encontrando por aí é essa produção em série. E não olha a diversidade, não olha que cada um é cada um, não é uma média. A média não existe. Existem pessoas que têm sonhos, né, que querem semear seus conhecimentos, não é? E que a gente não olha esse olhar para cada aluno, a gente fica olhando a média. Então, esse é um dos pontos para reflexão que eu gostaria de tratar também com vocês. E nessa situação, a gente entra no segundo eixo. Ao mesmo tempo, a gente tem um mundo em transformação. É como a gente costuma dizer popularmente, a gente vai ter que mudar o pneu com o carro em movimento. Por quê? Como eu disse, a Covid, ela escancarou não só a desigualdade, mas nos fez repensar um modelo de educação, porque da noite para o dia, literalmente falando, 1 bilhão e 500 milhões de jovens e crianças ficaram sem ir para a escola, no mundo inteiro. E da noite para o dia, as instituições tiveram que se reinventar, começar a pensar em currículos online para poder oferecer atividades não presenciais, sejam síncronas ou assíncronas. Mas da noite para o dia todo mundo, inclusive os professores. E olha, gente, eu sempre fui, eu passei por esses cargos que a professora Janete colocou, e Marco, nosso reitor Marco sabe disso, eu nunca deixei a sala de aula. Eu fui reitor 8 anos da Federal, mas nunca deixei, ensinava à noite. Porque eu gosto de ensinar, eu gosto de ser professor. Então, ser professor, a primeira mensagem que eu digo é que você tem que estar engajado com sua profissão. Você tem que ter valor humano dentro da sua profissão para ser um professor. Principalmente ser um professor. E nessa pandemia, teve um professor aqui de Pernambuco que me fez chegar às lágrimas, porque sabe, aquela coisa que eu sempre lutei, que, como o Marco disse no início, a minha luta tem sido a questão da educação básica, principalmente, porque dela emerge tudo. Sem uma boa educação básica, a gente não tem uma boa educação superior, um bom ensino superior. E esse professor chamado Arthur Cabral, de uma escola estadual, de um município próximo aqui, do Grande Recife, ele saía de bicicleta todos os dias, entregando material para todos os seus alunos. Todos. Ele não deixava nenhum sem receber. Isso isso para mim me tocou. Quando eu vi aquilo na televisão, eu fiquei muito emocionado, ainda fico, porque é esse o professor que eu imagino para o século XXI. Essa frase eu ia deixar no final, mas agora a emoção me trouxe. O que vai diferenciar as pessoas não é a tecnologia, não. O que vai diferenciar as pessoas, e principalmente ser um professor, é ter qualidades humanas. Isso é o que vai fazer a diferença nas pessoas no futuro, e o futuro chegou.
Então, esse mundo em transformação, não vamos simplesmente fazer um reducionismo à tecnologia. Tecnologia será sempre o meio. E que tem uma descontinuidade cada vez maior. Então, o que vai ser o determinante vai ser qualidades humanas. Agora, é óbvio que ninguém pode deixar de reconhecer a importância hoje da inteligência artificial para a educação, Big Data, porque a minha geração, quando eu fui professor, eu trabalhava mesmo com a média da turma, né? A gente costumava dizer, como é que está a sua turma? Quando eu discutia com algum colega, eu perguntava, como é a sua turma? A turma é boa, está indo bem em química geral? A gente costumava muito perguntar, porque era uma disciplina que era comum a muitas turmas no início da universidade. Hoje, a gente pode utilizar plataformas adaptativas para construir trilhas de aprendizagem individuais, aquilo para que a gente possa dialogar com o projeto de vida da criança, do jovem. Relatório para os professores, que eles vão poder saber como cada professor, como cada aluno seu está indo, se efetivamente esse aluno está aprendendo aquilo que seria esperado do ponto de vista das aprendizagens essenciais. Também nesse novo ambiente, a gente precisa entender que há uma mudança brutal demográfica em todo o mundo. Agora a gente já tem a 4ª geração. E muita gente, relativamente ainda muito jovem, querendo uma segunda reinserção no mundo do trabalho. Ao mesmo tempo, mesmo aqueles que estão hoje no mundo do trabalho, estão sendo muito desafiados para um aperfeiçoamento contínuo, seja na sua profissão, em que exerce, mas também para ampliar o seu repertório cultural. Olha, um ponto que para mim é muito importante é você ter um amplo repertório cultural. E isso amplia a sua capacidade de articulação com a sociedade, fazer amigos, né? Você, quando você tem um amplo repertório cultural, você pode dialogar com diferentes perfis de pessoas, de interesses pessoais. E os cursos livres, na minha visão, devem começar cada vez mais a fazer parte, e está aí uma das grandes plataformas, a Coursera, que ajudou muito, tem o edX, tem várias outras, que são cursos livres, que não custam nada, gratuitos, né? Mas como é que ele se mantém? Se mantém a partir da certificação. Quando a pessoa quer certificação, ele paga para ter essa certificação, mas o acesso ao conhecimento, esse é gratuito. Então, isso está mudando, isso está dando oportunidades cada vez maiores das pessoas se requalificarem. E isso tem a ver com o que nós estamos chamando, que é a aprendizagem ao longo da vida. A gente precisa entender que a universidade de hoje e do futuro, e o futuro chegou, como eu disse, é uma universidade que vai ter que entender que o cardápio de ofertas não deverá se restringir, na minha visão, somente a cursos de graduação, de pós-graduação, porque vai crescer muito essa diversificação de ofertas, que toda a população cada vez mais idosa está precisando exatamente não só para se reinserir no mundo do trabalho, mas também para dar vida, sentido à vida, motivação. As pessoas querem estudar, querem ler sobre outras coisas. Ninguém quer ficar na ociosidade. Então, eu acho que esse é um ponto que o mundo em que nós estamos vivendo está trazendo com muita força. E olha, a mudança aqui é o Brasil. Vejam, a mudança, todos nós sabemos, mas cada vez que eu vejo essa mudança na pirâmide demográfica, é algo extremamente desafiador, não é? Por que que isso é desafiador? É porque agora a base está encolhendo, o topo está se ampliando e engordando, né? Claro, mas qual é a consequência disso? Ora, cada vez mais eu vou precisar de jovens preparados para dar conta da sustentabilidade do país. Então, gente, se nós estamos
perdendo metade dos jovens que não conseguem chegar ao ensino médio. Pasmem, são 500 mil jovens por ano que deixam o ensino médio. Isso significa uma perda da ordem de 3,6 bilhões de reais só de abandono no ensino médio. Mas esse é o custo educacional. Tem um custo social, porque esses alunos que abandonam a escola do jovem, do ensino médio, lamentavelmente, e eu fiz essa experiência, até porque a gente só aprende quando a gente está junto do sofrimento das pessoas. O sofrimento a gente, às vezes, aprende muito mais do que na alegria. E uma vez, um conjunto, uns 5 jovens de uma escola aqui de um bairro bastante desafiador no campo social de Recife, pela violência, o bairro do Ibura, eu era secretário de Educação, eles me chamaram e disseram: eu queria que o senhor fosse visitar o nosso bairro. E eu fui. Olha, os mesmos que terminam o ensino médio, uma boa parte não tem o seu projeto de vida continuado. Bateu no teto. Então, a gente precisa pensar também numa política do pós-médio, que talvez não seja só a questão do ensino superior. E esses jovens, infelizmente, uma parte engrossaram a taxa de homicídio juvenil. Porque vai para a droga, vai para o tráfico, e aí termina, infelizmente, nesse futuro. E foi isso que esses jovens me pediram. Me pediram vida, me pediram a oportunidade de continuar vivendo, e vivendo com dignidade. Eu saí arrasado nesse dia como secretário. Eu tinha que fazer alguma coisa, mas me senti muito pequeno, porque é um desafio que transcende uma determinada área, tem que ser uma política de governo muito mais ampla. E eu acho que o Brasil hoje ainda tem um grande, enorme desafio aí pela frente. A internacionalização, esse é um ponto que, no meu entendimento, o nosso querido reitor Marco Túlio sabe, eu dei muita atenção no meu reitorado. A gente já naquela época, há 20 anos atrás, a gente fez 2 avaliações internacionais da Federal de Pernambuco, pela Middle States Association dos Estados Unidos e pelo Conselho de Reitores das Universidades Europeias. Isso foi para preparar a universidade para o século XXI, era assim que nós imaginávamos, mas também porque não adianta você imaginar estar num mundo globalizado e não saber como você se encontra em relação a outras instituições formadoras. Se a pesquisa é global, para você publicar um artigo científico, independe de que continente você esteja, o artigo científico tem que ser de boa qualidade para ser publicado numa boa revista. Então, a internacionalização, a dupla titulação, a questão do intercâmbio, que a gente nunca utilizou isso tão bem. O próprio Ciências Sem Fronteiras, eu costumava dizer, era uma ótima iniciativa que terminou mal, porque eu acho que não soube aproveitar, que era, inclusive, o feedback dos estudantes no seu entorno para as mudanças curriculares. Que inovações a gente poderia fazer no currículo a partir das experiências vivenciadas pelos estudantes no exterior. Então, para mim, a internacionalização, mobilidade acadêmica, dupla titulação, viver outro mundo, outras culturas, vai ser muito importante para se viver no século XXI. E aí a gente chega, como eu disse, a um outro momento em que, na minha opinião, eu entendo que um dos legados positivos, se a gente pode assim dizer, que a Covid vai nos deixar, diante de tanta tristeza, perdas de vidas, perdas de emprego, queda de arrecadação, famílias destroçadas, é um conceito novo que eu estou chamando de aluno de tempo integral. Isso tanto serve para a educação básica como para o ensino superior. O que é esse aluno de tempo integral? Ele pode ter um tempo, amanhã ou à tarde, seja numa escola, seja numa universidade, no presencial, e no outro turno,
ele tem um conjunto de atividades mediadas por tecnologias, síncronas ou assíncronas, que podem compor a parte própria desse aluno atendendo ao seu projeto de vida. Seja para recompor algum conhecimento que ele, de alguma forma, encontrou dificuldades no presencial, mas também para desenvolver atividades que possam fazer sentido para o projeto de vida dele. Então, o ensino híbrido, e essa foto está ótima, esse desenho achei ótimo quando eu vi, está ali o computador em uma parte e o professor no presencial, só que com os alunos não sentadinhos como estão aqui, porque a sala de aula, eu dei muita palestra sobre a sala de aula do século XXI, e eu descobri agora que a gente tem várias salas de aula do século XXI. Uma coisa é certa, talvez em algum momento uma aula assim possa ser útil, mas ninguém desenvolve criatividade, pensamento crítico, colaboração numa sala de aula como essa, onde os alunos estão vendo a nuca do aluno da frente e alguém ensinando e alguém copiando. Essa é a escola do século XIX, não é nem XX, e que nós não tivemos a coragem para mudar. Mas eu acho que agora vai mudar. E veio uma pergunta que eu não queria deixar de colocar aqui também para vocês. Alguns me perguntam, e o diploma, então, agora vai ser o fim do diploma? De jeito nenhum. Eu quero primeiro dizer que o diploma, o curso superior, vai ser ainda absolutamente imprescindível. Só que algumas atividades do mundo do trabalho estão não mais preocupadas com o diploma, algumas, e sim com as competências desenvolvidas pelos estudantes. Marco, quando eu era pró-reitor de graduação, acho que você talvez vai se lembrar, você era chefe de departamento, eu acho, na época. Verdade. Verdade. Eu fiz um estudo sobre a evasão dos cursos de graduação da UFPE. Isso em 1992, gente. Olha, 30 anos atrás, quase. E aí eu encontrei que a evasão do curso de Ciências da Computação, que é um dos cursos mais procurados, mais demandados, 20% de evasão. Eu achei que aquilo era algum erro no número. Aí não, estava certo. Aí eu fui à coordenação do curso e ela me disse, a professora Carol, eu acho que o Marco se lembra que ela era diretora do SIM, quando o Marco foi diretor, lá do Ciências Sociais Aplicadas. Aí ela me disse, não, Mozart, e olha que não tinha celular naquela época, não tinha smartphone, hoje a gente está se comunicando como agora, há 20, 30 anos atrás era inimaginável o que a gente está fazendo agora aqui. Mas os alunos da ciência da computação já eram e faziam entrevistas para algumas dessas empresas que estão aí, que no terceiro ano já contratavam os alunos de ciência da computação. Por quê? Porque já tinha competências e habilidades para as funções que elas queriam. E ganhando já melhor do que os seus professores. Então, o mundo está exigindo novas competências, não tem como. Agora, não é que isso significa que o diploma deixe de ter o seu valor. O importante é que a gente pense cada vez mais que esse diálogo entre a formação e o olhar na dinamicidade do mundo do trabalho é fundamental na preparação desses futuros profissionais. E competências como essas, pensamento crítico, comunicação, colaboração, vai ser cada vez mais importante. Eu costumo dizer, a imprensa às vezes vem me entrevistar e diz, Mozart, 2020 foi um ano perdido? De jeito nenhum. 2020 nós aprendemos coisas que serão muito importantes para se viver no século XXI. Se você olhar, óbvio, estritamente nas caixinhas dos conteúdos cognitivos, claro que nós perdemos alguns dos conhecimentos, algumas das aprendizagens essenciais planejadas no início de 2020 para o ano letivo. Todavia,
Desenvolvemos como nunca a cultura digital, resiliência emocional, abertura ao novo, colaboração. Vimos como nunca a importância da coletividade, do trabalho colaborativo. Foi muito bacana a gente ver os grupos de WhatsApp de professores com alunos, alunos ensinando a professores, principalmente em relação à questão da maturidade digital, que os alunos têm mais do que nós, professores em geral, que é o mundo deles. Alunos acalmando os professores, foi muito bonito. Calma, professor, o senhor vai chegar lá, tem aí, o senhor pode começar. Então, isso está mostrando que o mundo, o século XXI, vai precisar não só daquelas competências tradicionais no campo cognitivo, mas do desenvolvimento dessas competências que serão, daqui por diante, cada vez mais importantes. Eu vi certa vez da presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos a seguinte frase: hoje nós contratamos pelo cognitivo e demitimos pelo socioemocional. Isso merece uma reflexão. E nós entramos, portanto, na terceira fase, como formar professores para esses novos tempos, para abrir para o nosso diálogo, para a nossa conversa. Essa figura é exatamente isso. Vamos ter que nos virar nos 30, né? Aprender várias coisas ao mesmo tempo. Né? É um cenário da multidisciplinaridade. Por quê? Vivemos num mundo hoje que a gente pode chamar de um mundo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Essa expressão foi usada no final da década de 90, no pós-Guerra Fria. Né? E isso, de certa forma, traduz o momento que nós estamos vivendo na humanidade. E eu queria muito trazer a experiência da Linda Darling para responder essa pergunta. Ela foi assessora do presidente Barack Obama, foi ela que construiu o currículo. Ela esteve aí em São Paulo conosco, no Instituto Ayrton Senna, quando eu fui diretor, e ela esteve conosco trazendo esse trabalho, esse livro que ela escreveu, que é uma referência, Educadores Empoderados. E eu selecionei 3 aspectos que traduzem muito como deve ser a formação do professor e as características dessa formação. Em primeiro lugar, o ensino centrado no aluno, né? O foco é o aluno. O artigo 13 da LDB, os professores devem zelar pela aprendizagem dos seus alunos. E mais, é muito importante que esse trabalho seja guiado por cursos, e aí eu traduzi como ela, ao pé da letra, trabalhos clínicos. O que ela chama de trabalhos clínicos é a formação docente a partir de uma espécie de residência docente. Na medicina, a gente tem a residência médica, que é um verdadeiro outro vestibular de medicina para os médicos, né? Que já passa um desafio enorme na relação candidato-vaga para entrar na medicina. Depois tem o da residência. E para abrir um curso de residência médica no hospital, olha, é um rigor enorme. Eu acompanhei isso como reitor lá no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Nós não temos isso na educação, nós temos um estágio, quando os alunos se formam, que é quase um faz de conta. Escolas mal preparadas, professores que, às vezes, não foram formados para aquela disciplina e recebem aquele aluno. Então, eu acho que aí está um ponto que nós precisamos pensar, que é a residência do professor. E eu costumo muito dizer dos meus erros também. Eu acho que um profissional, cidadão, ele tem que ter a honestidade e a humildade também de reconhecer não só o que ele fez de bacana, mas o que ele também não fez correto, não do ponto de vista de qualquer termo de, sabe, não é um incorreto do ponto de vista humano, mas como gestor. E eu vou citar o caso, que eu gosto de citar isso, é reconhecer a minha humildade para sempre procurar acertar. Quando eu era secretário de Educação de Pernambuco, a gente fazia concurso para os professores, para as vagas que estavam precisando. A gente não preparava
parava o professor, ele praticamente era contratado num dia, no outro dia estava na sala de aula. Se você me perguntasse, esse foi um dos erros que eu cometi. Mas por que eu cometi? Porque já tinha uma demanda, a gente não tinha o controle dos professores aposentados, impressionante, porque a gente não tinha essa informação, não só em Pernambuco, mas isso era de praxe nas outras secretarias de educação. E o Ministério Público cobrando, acionando você enquanto pessoa física, não é nem enquanto secretário. Então, eu estava no dilema, primeiro para convencer o governo a abrir novas vagas. Depois era fazer o concurso, depois contratar e botar esse professor na sala de aula. Então, aqui a gente não faz como a Finlândia faz muito bem. Você prepara aquele professor para o projeto pedagógico da escola. E isso é um dos erros, na minha opinião. E eu errei nisso daí. A outra que eu queria trazer é o valor da pesquisa para o ensino tradicional. Olha, eu vou ser bastante franco. Aquele professor que vai ficar sendo e querendo ser repassador de conhecimento está com os dias contados. Me desculpem, porque isso, o conhecimento tradicional, hoje você pode encontrar pela internet, em várias plataformas, até com mais ilustrações do que você é capaz de dar. O que vai mudar é aquele professor que vai empurrar a fronteira do seu conhecimento. É aquele professor criativo, inovador, que pensa fora da caixa, que leva você, aí eu vou usar uma expressão porque eu vou usar mais no final, que leva você até as estrelas. E eu vou exatamente fazer isso com todos agora, no finalzinho. Vamos até as estrelas para poder se reinventar. Criar comunidades de aprendizagem em sala de aula, não é? Isso foi muito forte nessa fase que nós estamos vivendo, está, não é? E, claro, um currículo focado na aprendizagem e no desenvolvimento. Esse desenvolvimento é aquilo que está posto na LDB, na Constituição, desenvolvimento pleno, ou seja, e além dos aspectos meramente cognitivos. E, nesse sentido, eu tive o privilégio, no Conselho Nacional de Educação, de ser o relator da base da formação docente, da base nacional comum da formação docente, que é pautado em 3 grandes dimensões: conhecimento, prática e engajamento. A prática é algo que nós precisamos trabalhar cada vez mais na formação dos professores. A nossa formação no Brasil é muito teórica e deixa muito a desejar, porque não dialoga com o chão de escola. E para cada uma dessas dimensões, nós construímos um conjunto de competências específicas. Vejam, por exemplo, o conhecimento profissional tem 4 competências específicas, prática profissional idem e o engajamento idem. E para cada competência específica, nós construímos um conjunto de habilidades. Então, hoje, nós estamos pensando na formação do professor com base no desenvolvimento de competências. E aí eu vou dar um exemplo para a gente concluir, e o meu próprio exemplo, né? Eu gosto muito de fazer a crítica a mim mesmo, porque assim não vou ferir ninguém. Eu nunca deixei, adoro dar aula, adoro, é minha paixão. Essa competência 1.1, dominar os conhecimentos e saber como ensiná-los, veja que está no tamanho de letra maior, que é o que a gente encontra muito, são professores que têm uma formação sólida, mas que têm uma enorme dificuldade quando transferem esse conhecimento para o aluno. Eu me deparei com colegas que eram brilhantes, pesquisadores, um conhecimento sólido, mas na hora de trabalhar a sala de aula, ele tinha muitas dificuldades. Ou seja, não adianta dominar os conteúdos, é ponto de partida, não é ponto de chegada. Saber como ensiná-los, aí sim, de forma que leve ao aprendizado do aluno. E aí eu vou contar um fato de uma aula que eu dava, e aí vou concluir,
Eu dava essa aula toda vez que era estrutura das moléculas, por exemplo, o que era um etano, o alquetílico, o grupo hidroxilo OH. Estou relembrando aí o tempo de vocês de ensino médio, para aqueles que não são da área. O ácido acético, é o vinagre. Eu dava essa aula, meu quadro era primor. Eu desenhava, eu aprendi a dar aula em cursinho. O cursinho ajuda muito a você aprender a dar essa parte mais didática da lousa, né? Aí, até que um dia eu acabei a aula, aí eu perguntei aos alunos, e aí, gostaram? Aí eles disseram, olha, professor, foi ótima a aula, como sempre e tal, mas essa é uma aula que a gente não precisava ter vindo aqui para a universidade para ter essa aula com o senhor. Olha, eu fiquei assim, chocado, né? Assim, como assim? Aí, olha o seu quadro. Não apague, não, é uma beleza, é lindo. Agora, tudo isso eu tinha lá na internet. Fiquei apavorado, eu disse assim, meu Deus, estou ultrapassado. Foi aquela coisa, aquele choque à sinceridade dos meus alunos. Eu fui buscar a resposta nesse paraibano maravilhoso, que eu tenho profunda admiração por ele, de Taperoá, né? Ariane Suassuna. Foi uma das pessoas com quem eu fiz uma grande amizade. A reitoria nos faz, assim, a função, o cargo, né? Conhecer pessoas, e eu conheci Ariano. Ele ia muito lá no meu gabinete tomar um cafezinho e botar aqueles papos que eu adorava. Relaxava o meu tempo. O nosso chanceler, nosso reverendo, está aplaudindo. Mas ele é fantástico, né, Robson? É uma pessoa... E ele tem essa frase que eu adoro. O otimista é um tolo, né? O pessimista, um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. E ele me disse, olha, Mozart, eu contei para ele, ele disse assim, Mozart, você tem que fazer das suas aulas uma história. A história prende as pessoas. A história, quando é contada, a contação de história atrai as pessoas, mobiliza as pessoas por aquele conhecimento. E ele trouxe a solução para aquela aula que realmente os alunos disseram, eu não preciso vir para a universidade para ter essa aula. E eu fui buscar a solução lá nas estrelas. Eu era pesquisador, hoje não sou mais. Em 2013, tomei essa decisão. Eu pesquisava a estrutura de moléculas, principalmente no espaço interestelar. A região de Taurus é uma região muito estudada pelos astrofísicos, astroquímicos, porque, segundo eles, é uma região que se assemelha muito ao início da Terra. E eu comecei a aula, aquela que eu dava desenhando fórmulas, estruturas no quadro, fazendo a seguinte pergunta para os alunos. O que é que existe no espaço interestelar? Primeiro, eu modifiquei a arquitetura da sala de aula. Formei grupos, computador, internet, banda larga, porque hoje internet e banda larga não é luxo, é o caderno e o lápis do século XXI. E comecei, por aula de pesquisação com os meus alunos. Aí, claro, foi o primeiro. Tem um vácuo. Só se tem vácuo, não tem moléculas. Aí o outro, não, a gente já descobriu aqui várias moléculas na região de Taurus. E aí foi a conversa com os meus alunos, só que eles, de repente, descobriram muitas moléculas, mas a molécula-mãe, que, segundo os astrofísicos, dava origem a essas outras moléculas, não tinha sido detectada no espaço, na região de Taurus. Mas, como é que existe filho se não existe mãe? Aí, outra pergunta para eles trabalharem. Até que um deles, essa é a molécula. Estou lembrando vocês aí da época aí da química, me desculpem aí, mas é bom para relembrar um pouquinho de química. Aí está à esquerda de vocês, tem um telescópio que você coloca na direção da região de Taurus e você aciona a frequência da molécula. Se ela é linear, como estão vendo vocês aqui à esquerda, ou se ela é angular, vão ter frequências diferentes.
E aí eles descobriram, professor, essa molécula não é linear, não, é angular. E quando eles viram que era angular, detectaram na região de Taurus. Aí eu perguntei, isso foi publicado em alguma revista? Aí eles foram atrás, aí descobriram a revista. Isso foi a aula, gente. Aí eles olharam a revista, essa que está aqui. Aí eles viram, foi o senhor que descobriu. Aí eu disse, não, eu não descobri. Eu descobri que ela não era linear e sim angular. Quem descobriu foram os japoneses. Aí eles ficaram encantados. Eu segui o quê? Arianos. Agora vamos estudar a estrutura de moléculas. Veja que a motivação que eles tiveram para estudar estrutura de moléculas foi outra. Essa aula, eu perguntei no final, já eram outros alunos, óbvio, e aí eu perguntei, como é que foi a melhor aula do senhor? Vejam como é bacana a gente, primeiro, reconhecer que nós precisamos mudar enquanto professores. Segundo, estar disposto à mudança. Que não basta você ser um repetidor de conhecimentos. O que nós precisamos fazer enquanto professores, professores engajados, é principalmente estar disposto a aprender todos os dias coisas novas, a desaprender e a reaprender. E foi isso que eu procurei fazer nessa aula. E essa aula me inspirou para outras aulas, portanto, se viu como uma autoavaliação da minha aula, avaliada pelos meus alunos de uma forma muito sincera. Isso me levou a repensar a maneira de ensinar e, principalmente, a me dar um sentimento que eu acho que deve mapear, deve permear todos os professores que são semeadores de conhecimento, que é o prazer e a alegria de ver os seus alunos aprendendo com prazer. Isso faz uma enorme diferença no verdadeiro professor. Você sentir a alegria e o prazer dos seus alunos estarem aprendendo, de ter a vontade de estar com você, por saber que você pode semear coisas novas que talvez não estejam na internet. Coisas novas que possam levar a que eles sejam pessoas melhores. Eu acho que nós aprendemos como nunca nesse momento a importância de exercer a humildade, a importância de se viver em coletividade, que ninguém vive isolado, que todos nós temos projetos de vida, mas os projetos de vida devem estar a serviço das pessoas, a serviço de um bem comum. E é nisso que eu acredito enquanto professor. E está aí aquela frase que eu antecipei, qualidades humanas, perseguir permanentemente o desenvolvimento das nossas qualidades humanas. Então, é nesse sentido que eu termino e agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Mozart, muito obrigado pela sua exposição. Estou recebendo aqui um conjunto de mensagens de satisfação, de muita alegria pela exposição que você fez para nós aqui. Nós fomos brindados, de fato, com a sua motivação, contagiados com as suas experiências. Eu agradeço sobremaneira a você por esse momento aqui espetacular, ímpar, na vida da universidade. Aqui muitas mensagens dizendo que foi sensacional, do brilhantismo da exposição, e nós, então, aqui estamos já encaminhando a você a satisfação dos nossos queridos professores. De fato, uma das questões que você destaca tem a ver com a questão da humanização e das relações entre professores, alunos, professores e professores, entre alunos e alunos, e da relação da própria universidade com a sociedade. Então, é importante ver isso. Você, diversas vezes, citou a expressão de projeto de vida como um projeto de vida da ação do professor, mas também destacando o projeto de vida dos nossos alunos, como cada vida em especial, como cada joia. Nós temos trabalhado aqui na universidade lembrando o nosso papel de atuar como pais desses jovens e, dentro da perspectiva do Evangelho, de olhar para os nossos alunos como
ovelhas que precisam ser cuidadas com pastores que zelam por suas ovelhas e as auxiliam no seu desenvolvimento. Então, eu agradeço a você por isso. Eu recebi aqui algumas perguntas e eu vou passar diretamente para ela. O professor Milton Pignatari, além de cumprimentá-lo, elogiar pela exposição, ele traz a seguinte questão, que é uma questão presente e quer ouvir sua opinião. O reflexo da pandemia na educação podem, de alguma forma, encerrar definitivamente o ciclo do ensino presencial, mas com as peculiaridades de presença obrigatória, de provas individuais com fiscalização, enfim, desse padrão que nós fomos acostumados a conhecer. No fundo, ele está falando sobre essa perspectiva da presença e também da aferição da aprendizagem. Então, essa é uma questão. O professor Paulo Fraga, do nosso curso de Pedagogia, também cumprimenta, parabeniza pelas reflexões, que é um prazer ouvi-lo, e também apresenta uma questão mais recorrente dentro da sua área de atuação e dentro da universidade, é a profissionalização docente. Ele gostaria de ouvir sua opinião de quais seriam as formas mais urgentes e impactantes de destacar o valor social da profissão docente. O primeiro professor, como se chama, Marco, por favor? Milton. Bom, primeiro agradeço as perguntas do Milton e do Paulo. Milton, em primeiro lugar, eu não acredito que o presencial vai se acabar, não. Eu acho que até aquele slide que eu coloquei, eu acho que o futuro vai ser híbrido. Eu acho que algumas aulas, alguns conteúdos, alguns componentes curriculares, eu acho que nós podemos trabalhar de maneira mais no campo do uso de tecnologias. Mas eu entendo que é muito importante, até para o desenvolvimento de qualidades humanas, se a gente tiver não a aula presencial que a gente tradicionalmente vem fazendo de forma corriqueira. Alunos enfileirados, o professor lá na frente, dando 1 hora, 2 horas de atividades. Eu acho que o futuro vai trabalhar muito em cima de uma outra sala de aula, né, trabalhando com base em pesquisa, pesquisação, busca a sala de aula invertida, né, metodologias ativas. Então, eu vejo outra sala de aula presencial. Eu acho que aquela sala de aula tradicional do século XIX, essa já está com os dias contados. Agora, essa nova sala de aula que desenvolve o pensamento crítico, a criatividade, a colaboração, trabalhar com base em resolução de problemas, né? Essa eu acho que não vai morrer mesmo. Eu acho que ela agora vai se integrar muito a essas metodologias com base ativas, usando essas tecnologias. É híbrido, é como um blend, vamos chamar assim. O que em química tem algo que a gente chama, estou me lembrando agora da química, polímero blend. O que é isso? É você pegar 2 substâncias diferentes, fazer a integração delas para ter novas propriedades. Então, é exatamente isso que vai acontecer. Então, no meu entendimento, Milton, o presencial não vai morrer. Agora, o que está com os dias contados, no meu entendimento, é essa sala de aula presencial tradicional que não promove a criatividade, o pensamento crítico, que é uma mera repassadora de informação. Eu acho que cada vez mais os alunos não vão mais querer ter o estímulo, a motivação para essa aula, né? Mesmo que seja um professor brilhante, mas eu acho que ele pode aproveitar esse brilhantismo das suas habilidades, competências e capacidades para fazer uma carreira muito mais prazerosa para os seus alunos, né? O que Paulo coloca, a questão da profissionalização docente, não é? Obrigado. Paulo, eu trabalharia muito no conceito do valor social do professor. Não é? Eu acho que, primeiro, você ter uma formação ao longo da vida e, principalmente, construir... Eu vou dar um exemplo que eu acho que a universidade precisa, de fato, se integrar à educação básica. Ontem eu fiz uma fala para vários reitores e disse assim, olha, vocês talvez não vão gostar do que eu vou falar,
mas eu vou falar. A universidade está distante. É um hiato enorme entre o ensino básico e o ensino superior. Enquanto a universidade não entender que é parte integrante do seu projeto e seu planejamento estratégico a melhoria da qualidade da educação básica, é aquele negócio, você vai, que ele é um problema lá, 80% das matrículas está no ensino público, lá na educação básica, que é o inverso do ensino superior, chega com aqueles déficits de aprendizagem. Qual é o maior dilema? E hoje eu estou em 2 conselhos de administração de universidades particulares. O Grupo Tiradentes, lá em Sergipe, eu acho que o Marco talvez conheça, do professor Show, é um grupo familiar, que eu tenho um carinho muito grande pela família. E o Grupo Dom Bosco, lá em São Luís, também é familiar, da 3ª geração. Olha, o que mais a gente verifica é o dilema do professor em dizer: se eu reprovar, é possível que esse aluno termine abandonando a universidade. Se eu aprovo, ele não tem os conhecimentos que eu gostaria que ele tivesse para poder acompanhar. É um drama hoje, porque os alunos estão chegando com muitos déficits de aprendizagem. E a única forma aí é um erro meu, a forma mais eficiente, pelo menos os estudos mostram isso, o principal fator que pode melhorar a qualidade da aprendizagem é a qualidade do professor. Se a gente não mudar a formação do professor da educação básica, está aí a Base Nacional Comum Curricular. As universidades estão totalmente distantes disso, até por questões ideológicas. Certos setores, principalmente das universidades públicas, são contra você pensar em competências. Competências parece que é algo de outro mundo. Não quiseram entrar no debate da BNCC. E, por conta disso, não estão formando os professores para desenvolver as competências que estão postas na BNCC, que os alunos, todos da educação básica, devem desenvolver. E a BNCC, agora, nesse momento de pandemia, vai ser muito importante para ser uma bússola para as aprendizagens essenciais, para uma avaliação diagnóstica, para saber como é que os alunos estão voltando. Então, Paulo, eu acho que esse valor social passa muito. Por que o professor universitário, de certa maneira, em geral, tem um alto valor na sociedade, mas o professor da educação básica parece que não é igualmente reconhecido? Eu acho que nós precisamos integrar mais a educação superior, o ensino superior, com a educação básica. Mozart, nesse sentido, eu recebi aqui 2 perguntas, uma da professora Aline Freitas e a outra da professora Camila Ramos. A Aline diz assim: pela experiência do senhor, quais medidas prioritárias que a universidade pode implementar ou incrementar para colaborar para que ocorra melhoria na educação básica? Então, acho que essa é uma pergunta. A outra, da professora Camila: como o senhor entende o papel da educação superior em suprir a enorme deficiência deixada pela educação básica? Está se referindo àquele percentual de 29% no português e 9% em matemática, né? Como se pode mudar essa situação e assegurar a formação de profissionais competentes? Olha, acho que as 2 perguntas elas se integram. Eu acho que uma complementa a outra, né? Da Aline e da Camila, não é? Olha, Aline, eu diria o seguinte: em primeiro lugar, é colocar a educação básica, a melhoria da qualidade da educação básica dentro do projeto estratégico da universidade. Na minha visão, não basta dizer que é importante formar professores para a educação básica. Olha, me desculpe, quando eu ouço isso, eu digo: isso aí é ponto de partida, isso não é ponto de chegada. Tem que colocar como prioridade. Mas qual é o grande problema hoje que a gente tem? Infelizmente, a gente está observando que a maioria dos cursos de licenciatura presenciais, eles estão fechando nas universidades particulares. E estão sendo transformados em cursos online, EAD. Na pedagogia, é o que a gente está mais verificando. Nada contra o EAD, não tenho nada. Desde que
a gente possa preparar os professores para essa metodologia. Às vezes a gente pede o professor que é preparado para o presencial e quer que ele dê aula de EAD. Eu fui fazer isso na FGV, aceitei o convite do ex-ministro Henrique Paim. Olha, foi um grande aprendizado que eu tive. Eu os textos, e aí o pessoal da área acadêmica da GV dizia para mim, não dá, Mozart, lembra que tem que ser um autoexplicativo. Os alunos não têm o professor lá com eles. Olha, eu aprendi muito. Então, o que eu quero dizer com isso, primeiro, é que eu acho que a gente tem que cuidar e dar prioridade à educação básica como uma estratégia de desenvolvimento de país. E a universidade brasileira, seja ela pública ou privada, no meu entendimento, deve ser o papel dela. E entra um pouquinho na linha que a Camila colocou. Segundo, não basta estar no planejamento estratégico. Eu acho que precisa, e aí o meu parecer, que foi homologado pelo Ministério da Educação, colocam duas coisas importantes. Primeiro, reconhecer que formamos mal os nossos professores para a educação básica. Aí não estou falando se pública, privada, porque é uma formação muito teórica, não sou eu que estou dizendo. Uma das maiores especialistas em formação de professores chama-se professora Bernadette Gato, da Fundação Carlos Chagas. Bernadette fez um trabalho que, se esse país fosse sério no campo da formação, diria o seguinte, mudamos tudo ou está todo errado esse trabalho dela. Olha que o trabalho dela não estava errado. Ela fez um estágio de todas as licenciaturas, um verdadeiro faz de conta. Então, a gente precisa, primeiro, levar a sério a formação de professores que dialoguem com o chão de escola. E o que é que significa isso? A parte prática, por isso que no meu parecer, estou chamando o meu, é o parecer do CNE, mas como eu fui o relator, nesse parecer, eu fortaleço muito a prática profissional, a prática desde o primeiro ano que o aluno, futuro professor, deve ingressar. Segundo, gente, desde a minha época de pró-reitor de graduação, 30 anos atrás, há uma fragmentação dentro da universidade, entre o lado pedagógico e das licenciaturas diversas. Faculdade de Educação que não conversa com as faculdades das licenciaturas diversas, seja de grandes universidades, seja de pequenas universidades. Impressionante, não se conversam. Várias vezes eu dava aula nas licenciaturas. Olha, Magda, os alunos me perguntavam, professor, quando é que eu vou aprender a dar aula? Como assim? Você não tem didática, não tem prática de ensino na faculdade de educação? Não, professor, a gente tem a disciplina, mas o que eles fazem é, leiam esse livro, para a gente discutir na aula seguinte. Quando é que eu vou aprender a dar uma aula como o senhor dá, por exemplo? Era a pergunta que eles me faziam. Então, eles saíam dos cursos de licenciatura sem a prática. Como é que podiam dar conta de uma sala de aula, principalmente de uma escola pública, de ensino médio, então? Olha o tamanho do desafio. Então, por isso que eu propus, o nome que eu tinha proposto era Instituto de Formação de Professores, para trazer aqueles professores que querem se dedicar à educação básica para estarem ali, todos reunidos, de história, da química, da matemática, da pedagogia, todos trabalhando de maneira integrada. E com um pequeno adicional, trazendo através de convênios com as secretarias de educação, professores inspiradores da rede de ensino, seja pública ou particular, o importante é que sejam inspiradores, para ajudar na formação dos futuros professores, trazendo, como eu gosto carinhosamente de dizer, o cheirinho da escola. Porque, me desculpe, os professores da universidade não conhecem escola pública, e 80% dos alunos estão na escola pública. Isso. São básica. Então, a gente tem que trazer o professor da escola pública, ter a humildade de dizer, olha, vem nos ajudar a formar, vem nos dizer quais são os problemas, venha trazer a sua experiência para os futuros seus colegas aqui. Por que não trazer um professor para fazer parte da formação inicial, aquele que está estudando na educação básica, está ensinando na educação básica?
No meu parecer, isso foi aprovado e está na resolução. Então, eu acho que a gente tem que ter a coragem para mudar, não é? E principalmente entender que, através dessa fragmentação que a gente tem hoje dentro das universidades, e com esse ato entre o ensino superior e a educação básica, a gente não vai mudar. Está aí 30 anos, bota dinheiro. Vocês sabem quanto tem de dinheiro na CAPES para a formação de professores? 1,5 bilhão. Pasmem, 1,5 bilhão. Esse é um orçamento que fica sempre ali. É 1,5 bilhão. Chegou, em 2014, a ter 2 bilhões para a formação de professores. Gente, então, não é um problema de dinheiro, é botar o dinheiro de forma correta, aprender com a ciência e tecnologia. Como é que a gente fez uma pós-graduação forte nesse país? Com base em editais. As políticas de educação desse país têm que ser indutoras para a mudança. Somente repassar dinheiro para a universidade pública, me desculpe, Marco e eu somos egressos de uma universidade pública, mas não é mais esse o caminho que nós deveríamos fazer. É passar a partir de compromissos, como a gente fez na pós-graduação, como a gente fez na ciência e tecnologia. O PADCT mudou a cara da pós-graduação no Brasil, através de projetos inovadores, criando estruturas sólidas de pós-graduação. A Química de Pernambuco incubando a Química do Rio Grande do Norte, ajudando a criar. Então, a gente precisa rever todo esse conceito da formação. Eu quero muito conversar com o nosso ministro Milton Ribeiro para estimulá-lo, quero ajudá-lo muito nisso daí. Moza, muito obrigado. Eu estou recebendo aqui algumas mensagens da professora Janete me advertindo que o nosso tempo está estourado, não é? Eu sei que todos que estão presentes aqui teriam um maior prazer em continuar a te ouvir durante muito mais meia hora, 1 hora, o que fosse, porque esse bate-papo aqui foi muito gostoso, de muita aprendizagem e crescimento para todos nós. Temos aqui uma série de questões que têm a ver com inteligência artificial, com licenciaturas, com a questão de colégio de aplicação, tem uma série de pontos importantes, mas que eu acho que até o fato de não poder responder vai ser importante porque você vai se obrigar a voltar aqui, a nos encontrar num outro momento para continuar essa conversa. Não é? Então, não encerra aqui. Agradeço a sua presença, o seu tempo. Receba o abraço caloroso daqui da universidade, meu também. Eu quero cumprimentar a todos vocês que participaram, agradecer mais uma vez a professora Janete, porque nós vamos ter nesse minuto agora, a partir na sequência, uma apresentação cultural. Eu não sei se é a professora Janete que conduz, se é a Luciana, vocês então aí me indiquem o caminho, mas eu de toda sorte agradeço demais, Mozart, desejo a você, no seu trabalho, no CNE, na sua luta, muito sucesso, Deus te abençoe, abençoe a sua casa, a sua família, e receba o nosso abraço aí em Recife, tá? Muito obrigado, Marco. Eu chamo o Marco, que a gente é muito amigos, reitor, né? Magnífico reitor, Marco Túlio. Marco mesmo. Janete, o nosso chanceler, o reverendo Robson. Eu vou dizer agora uma coisa a vocês, eu estou muito feliz. Quando eu era estudante e da educação básica, me preparando para o vestibular, eu fazia aqueles testes de matemática, de física, e aí tinha da Universidade Mackenzie. E é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de falar de uma universidade que me inspirou muito a estudar matemática, química. As questões da Mackenzie, na minha época, eram muito importantes. Então, eu queria dizer isso a vocês, que foi uma alegria muito grande estar com vocês, da comunidade Mackenzie. Volto sempre que você me convidar, Marcos, Janete, nosso Robson, chanceler. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Grande abraço para você. Nós que agradecemos, professor Moza. Os professores só estão lamentando e no chat aqui dizendo, nós queríamos aplaudi-lo, tá muito... Será que vamos colocar clap, clap, clap? A gente aplaude a sua palestra em nome deles, sinta-se absolutamente aplaudido, viu? Eles estão se identificando com toda a sua discussão, né? Os seus pontos,
são inquietações desses professores também, e muitas coisas nós discutimos intensamente durante essa semana. Então, acho que fechamos com chave de ouro, como muitos deles têm escrito aqui no chat. Então, é com esse meu agradecimento a todos presentes aqui. Agradeço ao Dr. Marco Túlio, todo o apoio, agradeço ao Rival Chanceler, também muitos cumprimentos da sua palestra, né? A sua abertura foi bastante inspiradora, ao Dr. José Paulo Fernandes também, muito obrigada por estar presente, a minha equipe toda. E agora, para encerrar, então, eu vou chamar o maestro Parcival Módulo, que vai fazer uma apresentação aqui para a gente, sob o título Música que Transforma. Por favor, maestro. Olá. E um abraço a todos e um ótimo final de semana. Mais uma vez, muito obrigada. Com o senhor, maestro. Boa tarde a todos. Eu não sei se eu já estou sendo ouvido por todos. Sim? Muito obrigado. Sim. Eu tenho uma missão difícil, porque falar depois de Mozart, só se eu fosse Beethoven, né? Uma coisa assim. Mais difícil ainda é falar alguma coisa bem interessante, atraente, que não canse muito nesse fim de dia, fim de encontro e fim de semana, sobre a importância da cultura, da música e uma música que transforma. Eu vou tentar ser mais ainda e não passar muito de 15 minutos. Tudo isso junto, eu vou tentar. Acho que vou conseguir. Eu queria começar comentando com vocês sobre uma cidade. Deixa eu dividir a minha tela aqui. Está legível para todos, músico que transforma? Muito obrigado. Sim. Pois bem, a ideia de uma música... Essa semana falou sobre transformação, não é? Então, música transforma, e aí tem uma pergunta meio irônica ali embaixo, transforma o que para quem, né? Estou lá interessado nessa transformação. Seja como for, eu queria começar falando para vocês de Grindelwald. Grindelwald é uma cidade na Suíça, linda. Você já viu pelo menos imagens dela, porque ela está em tudo que é calendário. Assim, quando tem uma cidade, uma casa, um chalé bonito, com muita flor na varanda e uma montanha nevada, é Grindelwald. É uma cidade que tem um charme todo especial. Ela fica num vale, no fim de um vale, na verdade. Aqui à direita de quem olha a tela é a prefeitura, que é tão charmosa quanto a cidade, naturalmente. E ela fica no pé de uma montanha. Para ser franco, ela fica no pé de 3 grandes montanhas. Não sei se você consegue distinguir a cidade aí, por causa das magnitudes, não é? As montanhas são tão grandes que a cidade fica desaparecida. Ela está bem olhando para a foto, no meio à direita, um aglomerado de casinhas, lá em Grindelwald. Aqui em cima não é a casa, é um recurso de apoio. Pois bem, ela está numa cadeia de montanhas muito famosas, são as três colossos dos Alpes suíços, Eigermönch e Jungfrau, montanhas maravilhosas, que tem em torno de 4.000 metros. Para lá, um pouco menos. Bem no pé dessa cadeia fica Grindelwald. E nas montanhas, durante o verão, obviamente, o maravilhoso gado leiteiro suíço. E também as cabanas dos mestres queijeiros. Durante o verão, o gado é levado montanha acima para pastagem. E nas cabanas, onde o queijeiro fica quase sempre sozinho ou com um assistente, ordenha o seu pequeno rebanho. Não estamos falando de grandes indústrias, é artesanal, o maravilhoso queijo suíço. Depois de ordenhar diariamente o seu rebanho, o seu pequeno rebanho, ele produz um queijo. 100 litros de leite produzem um queijo de 10 quilos. Trabalho para todo o verão. E esse queijo é juntado durante esse período. Algum dia, naturalmente, ele tem que descer. Não importando muito o veículo, a forma de descer. O nosso amigo com queijo Gruyère aqui na cabeça tem na sua lapela, a foto que o cidadão aparece mais próximo, tem na sua lapela do traje bonito uma Edelweiss, a famosa flor dos Alpes, que gerou muita música bem bonita. Pois bem, assim como o gado desce a montanha. Ora, o gado não pode ficar no inverno lá em cima, porque lá em cima faz muito frio e 2 metros de neve se juntam. Isso é, o gado tem que descer. E é uma festa muito bonita no final do outono. Toda a cidade se enfeita. Vêm os turistas de toda a região, de muitos países, para ver a procissão, a descida do rebanho para
o inverno, para se protegerem do inverno? É uma festa mesmo. E uma das mais importantes da cidade, uma festa, claro. Não é? A primeira líder do rebanho recebe um sino maior no peito e é a disciplina dela que mantém o rebanho levando ladeira abaixo da montanha do verão para o esconderijo do inverno. Mas e aí, hein? Para onde é que o gado é levado para invernar? E essa é uma prática que eu vou te contar que acontece desde a Idade Média, da Baixa Idade Média e até hoje. Até o século XIX, finalzinho, até começo do século XX, era do mesminho jeito. Todo mundo veste a sua melhor roupa, traz o seu gadinho da montanha, os seus queijos ficam protegidos mais um pouco, vão descer também, e são levados para onde? Ora, são levados para uma Wohnstallhaus. O palavrão em alemão é simples se a gente picar em 3 pedaços. Wohn é morada, moradia, residência. Stall é estábulo e Haus é casa. Isso é, essa construção aí é uma casa, estábulo, moradia. O que quer dizer isso? Quer dizer que o gado vai para aí, que é onde também está a família. É aí que a família vai invernar. Fácil de entender. Embaixo fica o gado. Lembre-se, a gente está falando de algumas cabeças, não são grandes produtores. Mas todo o gado fica ali embaixo e a família em cima. Qual é a vantagem? Ajudar no inverno. Naturalmente, o aquecimento dos animais lá embaixo ajuda a manter a temperatura lá para cima. Não me perguntem do perfume, mas o calor é bom. Veja, essa é uma célebre Wohnstallhaus que foi construída em 1593. Portanto, século XVI, finalzinho do século XVI, na Suíça, em uma linda cidade chamada Schattenheim, não muito longe de Grindewald. Veja, as portas de baixo são para o gado. O gado entra e em cima a família mora. Essas duas são em Grindewald, essas duas lindas casas. Também elas são Wohnstallhäuser. Embaixo o gado, família morando em cima, aproveitando o calor do gado. Bem, tem uma igreja em Grindewald. A primeira delas é de início do século XII, mais ou menos, de madeira. Foi substituído por uma de pedra em 1180. Essa aí é a moderna, de 1793. Ela tem um lindo órgão tubular, mas, além de tudo, a igreja guarda alguns documentos importantes sobre os quais quero falar. A cidade é muito festeira e a tradição suíça é de muita dança, de muita música de muito bom gosto, assim como a própria cidade de Grindewald. E essa não é uma tradição nova, é de tempos imemoriais. Desde tempo que representantes de cada lugar subiam nas montanhas mais próximas e tocavam um instrumento muito interessante chamado Alpenhorn, um grande som que se espalhava pelo vale, comunicando-se com a aldeia mais próxima e talvez até com as mais distantes. São esses instrumentos aí, as trompas alpinas, as trompas dos Alpes, ou Alpenhörner. Hoje elas são tocadas em celebrações muito especiais, em festas, festividades, e são sempre muito bem recebidas, tanto pelos moradores como pelos visitantes, pelos turistas. E essa igreja moderna, com um tocador de trompa alpina, de Alpenhorn, aí na frente, guarda um documento muito interessante. Quero contar sobre ele. Tive a oportunidade de vê-lo uma vez. Esse documento é mais ou menos do século XVI, meados do século XVI. E o que é que diz o documento? Diz o seguinte: a partir desta data, o rebanho, quando recolhido nas casas, nas Wohnhäuser, para invernar, não poderão ouvir a música das festas sempre os da mesma casa. Eu explico. A cada final de semana, ou várias vezes na semana, já que era muito frio e as pessoas precisavam aquecer-se, uma das formas era mover-se, reunir-se e cantar e tocar instrumentos. Normalmente o que se fazia era o Grindewaldense, que tinha a casa maior, recebia todo mundo. E eles então, por horas, tardezinha, até bem tarde da noite, cantavam. E faziam isso dia sim, dia não. Sempre na mesma casa. Por 1 mês, 2 meses, 3 meses, porque era a casa que melhor continha todos os moradores da cidade. Mas o que é que eles notaram com o passar das décadas e séculos? Que o gado em confinamento lá embaixo
daquela casa que recebia as festas e a música, produzia muito mais leite e em muito melhor qualidade, mais gordo, com mais nata, do que de todas as outras casas. Por eliminação, chegaram à conclusão que era por causa das festas. Eles não sabiam bem o que das festas, mas era por causa das festas. Então, o documento guardado nessa igreja diz o seguinte: a partir de hoje, fica determinado que as festas e as cantorias vão acontecer numa alternância, fazendo um círculo em todas as casas de Green Divide, para que as vacas possam igualmente produzir leite de qualidade e em quantidade fora do normal. Já pensou? Quer dizer, que música mexe com os seres vivos, a gente sabe faz muito tempo. Empiricamente, por tentativa e erro, por experiência. Cientificamente, as pesquisas são relativamente recentes, já são do século XIX. Para experimentar e para tentar descobrir o que é que faz isso. Que mágica é essa que música pode fazer? Vou mostrar algumas experiências para vocês. Antes, eu só queria considerar o que é música. E sabe, essa é uma discussão que daria uma semana de palestras e trabalhos e pensamentos. O que é música? Até porque, até pouco tempo, até metade do século XX, havia uma definição assim, ó, é a arte de combinar os sons de maneira agradável ao ouvido. Já pensou que definição mais absurda? Porque dentro dela tece-se um valor, uma avaliação, é ou não é? Então, você imagina, era preciso um ouvidão universal, ficasse ouvindo e dizer, isso é música, isso não é música, isso é música, não é? E depois, se é agradável ao ouvido, acho que vai ser sempre agradável ao ouvido de alguns, a mãe do compositor, por exemplo, não é? E nem tão agradável assim para outros. Portanto, é uma definição que não define muita coisa. Mais recentemente, é uma tentativa muito boa de um musicólogo, um educador musical, compositor chamado Murray Schafer. É um compositor, é um músico canadense. Ele disse assim: música é uma organização de sons com a intenção de ser ouvida. Veja que beleza. Ele não fala se é bonito, se é feio, se é importante ou se não é. Basta alguém querer que ela seja ouvida. Eu gosto muito de dar um exemplo nessa hora, e a Luciane, que me deu tanta bronca para não passar do meu tempo, vai me perdoar, mas são só 30 segundos. Você imagine, olha que bonita essa figura. Você imagine o carpinteiro que está construindo a parte de madeira de uma casa, e ele está pregando as ripas com um martelo. E ele prega no ritmo, porque é impossível bater um prego se não tiver ritmo. Se você fizer tum, 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 não vai entrar. Você precisa tam, pam, 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 ritmo. Eu pergunto, esse sujeito está fazendo música? Resposta, não, ele está batendo um prego. Mas e se eu compuser uma sinfonia bem bonita e que tiver um solo de martelo, e eu contrato o mesmo construtor, levo ele para o palco, boto uma casaca nele, um martelo bem brilhante, e ele tem, quando eu mandar, ele começa tum, 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 junto com a orquestra. Ele está fazendo música? Está. Por quê? Música é uma organização de ritmos, sons, com a intenção de ser ouvida. E sabe o mais interessante? Essas partes, ritmo, melodia, que não cabe aqui avaliarmos, mas seria muito interessante, mexem com o nosso organismo de forma poderosa. Ritmo mexe com nossos músculos, inclusive com aqueles sobre o qual você não tem controle. Seu pulso cardíaco muda de acordo com o ritmo da música, sua respiração, o seu caminhar, se você está andando. Melodias mexem com emoções, poderosamente. É muito fácil fazer um auditório chorar. Costumo dizer sempre, fazer um auditório chorar é muito fácil. É só me deixar escolher as músicas certas e falar umas palavras convincentes, daqui a pouco metade do auditório está chorando. Não precisa nada mais, nem coisas de outro mundo. Melodias mexem poderosamente com emoções. E, finalmente, harmonias mexem com o intelecto. O que é harmonia? Várias melodias. Você tem a flauta tocando uma melodia num chorinho, uma clarineta tocando outra melodia, um instrumento, um violino tocando outra melodia. Os três juntos, harmonia. Aí precisa de massa cinzenta. O cérebro precisa trabalhar que nem maluco para tentar entender a harmonia. Pois bem, agora a minha pergunta que nos encaminha para o final. Plantas ouvem música? Essa pergunta foi levantada por muita gente, porque empiricamente notava-se que plantas se desenvolvem de formas diferentes quando expostas a determinados sons. E um sujeito entrou para a história
chamado T.S. Singh. Singh quer dizer leão em sânscrito. Ele trabalhava na Índia, era botânico, chefe do departamento de botânica, e ele fazendo experiências com música, tocando música de tudo que é música ele tocou. São diferente. 17 horas. De acordo, ele era um cientista, não era nenhum amador. E ele percebeu que havia um crescimento considerável nas plantas a que ele expôs, ouvindo por X horas por dia um determinado tipo de música. Quando ele mudou a música para um tipo de música indiana tradicional, o resultado foi bastante semelhante. E descobriu que havia, sim, fazendo-se um campo de controle e outros que ouvem diferentes músicas, resultados diferentes entre os vegetais. Estou correndo, viu, Luciana? Em 73, há muitas experiências a partir do nosso Dr. Singh, muitas. E atenção, colegas, professores, chefes, isso que eu vou dizer não é sessão caras, tá? Não é coisa nem da sessão caras, nem do Reader Digest. São pesquisas científicas conduzidas como devem ser, com registro e tudo mais. Essa tal Dorothy, que era ainda uma estudante de música quando começou a fazer as experiências, começou a submeter sons, plantas a diferentes sons. E ela fez uma experiência muito interessante que eu não tinha conhecido. Eu preciso dizer que eu fiz algumas dessas experiências na Universidade do Sul da Califórnia, nos Estados Unidos, e os resultados são muito parecidos no mundo inteiro. Mas essa eu nunca tinha visto ainda, só me dei conta mais recentemente. Ela fez os campos de plantas distintos e uma delas, ela tocou uma única nota 8 horas por dia, mais exatamente a nota Fá. Isso não importa muito, mas era. E aí as plantas daquele canteiro ouviram durante 8 horas por dia a nota Fá, ininterruptamente. Num volume controlado, tá? Não berrando no ouvido das coitadas. Só a nota Fá, num volume controlado em decibéis, todas iguais. O segundo campo foi a mesma nota, só que tocado menos horas por dia, só algumas horas. E o terceiro era o campo referência, não ouviu nada. O resultado foi espantoso. As plantas do primeiro grupo morreram depois de um tempo, foram ficando cada vez mais doentes. As plantas do segundo grupo, só para lembrá-los, 8 horas por dia de nota Fá, a segunda algumas poucas horas por dia. As do segundo grupo, que ouviram menos tempo, cresceram mais saudáveis, até do que a do terceiro grupo, que era o grupo referência. Portanto, não só as plantas responderam ao som, como o tempo de exposição fazia diferença. Nada a ver com o volume. O volume dos dois campos eram idênticos. Aliás, todas as pesquisas são feitas assim. Quando tocamos diferentes tipos de música, também rigidamente fazemos com que o volume seja absolutamente o mesmo em decibéis. Essa pesquisa foi ampliada, ela liderou a pesquisa e muita gente passou a experimentar. Entre as pesquisas eram dois extremos, a música clássica, barroca quase sempre, e a chamada música pesada, a música bem heavy. O resultado foi muito impressionante. Há fotos dessa pesquisa e há documentos escritos, inclusive num livro que foi publicado sobre esse conteúdo, está ali embaixo, para os que tiverem curiosidade. As plantas que ouviram a música clássica por mais tempo, não só se desenvolveram muito melhor, como as plantas de rama cresceram em direção aos alto-falantes, tendendo a enrolar-se neles. Apaixonaram-se pelo som. A música pesada, a música muito heavy, as plantas cresceram muito pouco, afastando-se dos alto-falantes, folhas bem menores, até que morreram algum tempo depois. Os experimentos, portanto, parecem ter demonstrado que as plantas têm, não ouvido, mas preferência musical. E agora eu caminho para quase um resumo disso. As plantas não têm audição. O som não deveria causar impacto nas plantas. Sabe, eu tenho um colega que estudou comigo na universidade na Alemanha, que se especializou em trabalhar com surdos, surdos total, 100% surdos, com música. E eles não ouvem música através de seus ouvidos, mas através de seus corpos. O corpo vibra junto. E depois de uma sessão de meia hora, eles saem diferentes do que entraram. E isso simplesmente com o som. Ele faz experiências maravilhosas que eu acompanhei algumas vezes, às vezes encostando instrumentos no corpo do surdo. E ele sente a vibração de forma extraordinária. Podemos estar surdos, mas o nosso corpo continua ouvindo música. E as nossas células continuam reagindo ao que nós estamos sendo submetidos. Mas agora o ponto que me interessa para ir para a conclusão do que eu quero dizer a vocês. Existem sons que fazem bem ao corpo humano e existem sons que fazem mal ao corpo humano.
As plantas crescem afetadas pelos sons, até determinam preferência por alguns sons, mas elas não têm audição. Mas os animais, sim. Animais têm ouvidos. O som, você sabe, é gerado por vibração e ela chega até a nossa orelha para ir lá para o nosso órgão auditivo, não é? Tanto de nós, racionais, como os animais irracionais, através da vibração das partículas do meio. Ou é do ar, ou é do líquido, é do sólido. E ela precisa ser interpretada pelo cérebro, e aí a gente percebe o som. É um processo razoavelmente sofisticado. E os desafinados, tem uma brincadeirinha aí séria, os afinados têm, não, eles não são surdos, mas talvez nessa concepção complicada de entre ouvir e repetir o som é o problema. Temos trabalhado bastante com essa questão, mas não tenho tempo aqui. Vamos nos lembrar das vacas suíças. Hoje em dia, as pesquisas são feitas não é para mostrar se os seres humanos são afetados pelo som, seres vivos em geral. Isso já está resolvido há muito tempo. Desde a Idade Média já se sabe disso, que seres vivos são afetados positivamente. Não sabiam ainda que era tão negativamente assim pelos sons. O que se demonstra agora, o que se busca demonstrar agora é como a música age nos organismos vivos e os afeta, e já sabemos que ela faz isso de forma positiva ou negativa. Assim, o que se defende hoje é que, atenção para essa frase que vai ser a penúltima, objetivamente nós podemos falar em boa música e em música má. Nada a ver com a qualidade da tradição, do estilo, da forma. Estou dizendo boa e má em termos do seu corpo. Ao menos quando se pensa em sua ação para os nossos organismos, sim, já se pode falar que existe uma música boa, objetivamente, e uma música má, objetivamente. Dito de outra forma, existe uma música objetivamente boa, que faz bem ao ser humano. Veja a fim da frase. Mesmo que este não goste dela, entendeu? Música boa é boa para o ser humano. Mesmo que ele fale, não gosto dessa música. Pode não gostar, mas está fazendo bem para ele. Mas há uma música objetivamente má, que faz mal ao ser humano, mesmo que ele goste dela. Entendeu? Ele pode falar, bacana essa música, mas os sinais vitais estão todos danados, está fazendo mal para o seu organismo. Vou caminhar para o final. Música certamente transforma seres vivos. As plantas, os animais, seres humanos. Mas, diferentemente das plantas e dos animais racionais, nós temos a opção de escolher o nosso repertório. Uhum. Nós da CAC, PREC, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, da nossa reitoria no Mackenzie, nós temos nos esforçado por oferecer boas opções para toda a comunidade mackenzista. E esperamos ter conseguido. E quero deixar vocês, agora, com um dos projetos mais recentes nossos, desse tempo de Covid, chamado Notas Musicais. Nós temos lançado a cada semana um pequeno musical, um pequeno momento musical, no qual eu comento um pouquinho sobre a obra e depois ouvimos, feita, né, essa que vão ouvir pelo coro universitário, cada um na sua casa, gravando a sua parte, mandando para a gente e juntando tudo. Dá um trabalho que você nem imagina. Mas quero deixar com vocês, me despedindo. Prazer estar com vocês. Olá, amigos. O que você ouvirá agora é uma gravação de uma música cantada pelo Coro Universitário Mackenzie. O Coro Universitário do Mackenzie é um entre vários grupos que fazem música vocal, coral no Mackenzie. Este coro é um coro que tem feito apresentações grandes com música coral sinfônica, com música para teatros, para grandes espaços, mas também faz apresentações somente ele a capela ou com coro e piano. E nesse caso, quando é um concerto assim, mais informal, nós costumamos cantar algumas canções das quais algumas se manifestam, se mostram preferidas do grande público. É o caso desta que vamos cantar para você nesta gravação. É aquele projeto de cada um cantar na sua casa, no seu lugar, juntar as suas vozes, mas sem ouvir os outros, cantar a sua parte
e depois ter a sua voz juntada à de outros todos para o resultado final. E a música que a gente vai cantar é uma música que se chama Sombra Boa. A música foi escrita, composta por um compositor muito querido nosso, o Márcio de Camilo, sobre texto de um grande compositor, ou de um grande autor, escritor brasileiro, chamado Manuel de Barros. Faleceu há alguns anos, um escritor lá do Mato Grosso, que talvez não tenha sido ainda tão valorizado quanto merecesse. A história nos conta sobre Sombra Boa, de quem nós não sabemos muito bem. Sabemos que é um rapaz. A informação que temos do Sombra Boa é que ele não tinha e-mail e por isso escreveu um bilhete. E esse bilhete ele amarrou no pescoço do cachorro, espantou o cachorro para que ele fosse até a Maria. E a Maria estava lá, encontrou o bilhete. E quando leu o bilhete, sorriu. E é claro que eles se encontraram. Mas isso já é a continuação da história que eu queria que você ouvisse. A história do Sombra Boa é simplesmente essa. E a ideia é de cantarmos, cada um na sua casa, no seu lugar, estando juntos, mesmo estando separados. E esperamos que esse recado de alegria, de prazer, de estar junto, chegue a você também. Vamos ouvir. E aí está, então, na interpretação do Coro Universitário Mackenzie, a canção composta por Márcio de Camilo sobre texto de Manuel de Barros, Sombra Boa, num arranjo do professor Flávio Regis Cunha, especialmente para o Coro Universitário. Esperamos que você tenha gostado, queremos que você fique bem, fique em paz e que nos encontremos outra vez. Bem, não sei se já me ouve, mas queria agradecer muito a oportunidade de participar dessa semana com você. Muito obrigado. Muito obrigada, maestro.
Muito obrigada a todos. Muitos elogios aqui no chat. É uma forma maravilhosa de terminar a semana e de desejar um excelente semestre a todos vocês. Estaremos todos juntos o semestre todos com muita força e muito ânimo, se Deus quiser. Obrigada, reitor. Obrigada, chanceler. Obrigada, doutor José, Paulo. Obrigada, meus colegas da PRGA. E um bom semestre a todos. Obrigada, diretores, coordenadores, professores.